Nesse problema, vamos analisar a situação de um carro realizando uma curva. Então, antes dessa curva propriamente dita, suponha que ele faça um teste numa pista que tem esse mesmo asfalto aí, e essa pista tem o mesmo raio de curvatura dessa curva que a gente está vendo aí na figura, 45,7 metros. Então esse é o raio de curvatura da curva. Vamos supor que no mesmo tipo de asfalto ele faça um teste onde ele percorre exatamente 45,7 metros, dando uma volta completa. Ok? Bom, ele dá várias voltas, mas a gente analisa uma volta. E suponha que o período seja 15,2 segundos. Quando ele completa a volta, ele continua em movimento, mas eu estou olhando para uma volta só. Então vamos dizer que o período dele é esse. Qual é a velocidade nessas condições? Movimento circular uniforme, a velocidade, o módulo é constante, a direção não. Velocidade é 2πr sobre t, quando dá uma volta completa no círculo. Temos o raio e temos o período. Então a velocidade dele, 18,9 metros por segundo. Então essa é a velocidade do teste, a velocidade que ele também vai entrar naquela curva. Qual é a aceleração? Como o movimento é circular uniforme, o módulo da velocidade é constante, a aceleração é aquela que desvia apenas o vetor velocidade, aceleração centrípeta. Então essa aí mede a variação da direção do vetor no tempo. E é só pegar o valor da velocidade, 18,9 ao quadrado, dividir pelo raio, e vamos achar 7,81 metros por segundo ao quadrado. Desprezando o arrasto do ar e o atrito de rolamento, qual é o menor coeficiente de atrito estático que não deixa o carro escapar na curva? Então o carro entra numa curva a uma certa velocidade, ele tende a escapar pela direção do vetor tangente. Ele tende a sair, de traseira, por exemplo. Então, na segunda lei de Newton, normal, peso, e se ele tende a escapar para fora da curva, a força de atrito é aquela que joga ele para dentro da curva. Nós não estamos olhando para o atrito que impulsiona o carro para frente ou que é usado para frear ele. Nós estamos vendo a força de atrito que segura para ele não escapar da curva. Ou seja, para manter ele, ao fazer a curva, com uma força apontando para o centro da curva. Ou seja, olhando o desenho dessa perspectiva, força normal, peso, como ele tende a escapar para a esquerda, então o atrito é que está segurando ele, ele tende a ir na direção das setinhas, das bolinhas azuis, então o atrito é contrário à tendência do deslizamento, então para dentro da curva. Bom, é uma curva, mas nesse ponto que desenhamos, podemos identificar x e y aí nesse local. Então, F igual a MA e a normal é igual ao peso. F é a única força que atua lateralmente no carro, que é o atrito, que não deixa ele escapar da curva. E sabemos que o atrito é μ vezes a normal, a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, a normal é igual ao peso do carro, cancelamos as massas, então o coeficiente de atrito estático vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio vezes a aceleração da gravidade. E substituímos os valores que nós temos aí. A velocidade era 18,9, então 18,9 ao quadrado. Nós temos o raio,
e a gravidade. E assim, finalmente, encontramos qual é o coeficiente de atrito estático na iminência aí do movimento.